Oi pessoal, dia 26 de maio é Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E para a gente não deixar essa data passar em branco, eu convidei a Thalita Moretti, que é educadora física, especialista em fisiologia do exercício, para a gente fazer um bate-papo bem interessante sobre glaucoma e o condicionamento físico, e também sobre a saúde ocular em geral e o condicionamento físico. Então vamos lá, seja bem-vinda, Thalita. Obrigada pelo convite, Elise. Vamos começar com uma pergunta bem interessante dentro da área do glaucoma. Nós acreditávamos até bem pouco tempo atrás que não existisse influência dos hábitos diários do paciente, como por exemplo a prática de atividades físicas e o sedentarismo, no desenvolvimento do glaucoma e na pressão intraocular. Porém, as evidências mais recentes têm mostrado para a gente que pode existir sim uma ligação entre a prática de atividades físicas aeróbias regulares e o controle pressórico, ou seja, uma possível diminuição da pressão intraocular nesse grupo de pacientes que praticam atividades físicas regulares. Então, eu gostaria que você explicasse para a gente quais são os benefícios em geral da prática de atividades físicas, principalmente atividade física aeróbia, com que frequência o paciente deve executar essas atividades físicas para que ele tenha um benefício cardiovascular, e se você realmente acredita que isso possa influenciar ou não no controle da pressão intraocular. Obrigada pela pergunta, Elise. Hoje a recomendação da Organização Mundial da Saúde é que se pratique 150 minutos semanais, no mínimo, de exercício. Isso pode ser, inclusive, distribuído, se a gente for pensar em 5 vezes na semana, por 30 minutos, ou até mais, de atividades aeróbias. O que são atividades aeróbias? Atividades aeróbias são atividades que a gente consegue envolver grandes grupos musculares e a gente consegue fazer continuadamente sem pausas ou com um mínimo de pausas possíveis. Caminhar, correr, andar de bicicleta, dança, natação, hidroginástica, todos esses são atividades aeróbias. E como você falou, existe realmente uma relação no controle da pressão intraocular. A gente tem que lembrar também que esses exercícios aeróbicos são os mais estudados durante toda a existência ali da fisiologia do exercício. Está relacionado ao aumento do condicionamento físico, à prevenção de várias doenças como a hipertensão arterial, o diabetes, doenças cardiovasculares, até mesmo alguns tipos de câncer também. Então, se a gente conseguir manter essa atividade na frequência indicada, tentar atingir esses 150 minutos semanais, a gente consegue ter uma vida mais ativa, mais longeva, e com uma melhor qualidade de vida. Que bacana! E se é bom para a nossa saúde geral, é bom também para a saúde ocular. Só lembrando que exercícios aeróbios, a Thalita pode falar um pouquinho melhor para a gente, não são treinos de força. Muitos pacientes vêm ao consultório e avisam que começaram a praticar exercício físico, mas que eles estão realizando atividade, treino de força. E isso é exatamente o contrário do que a gente espera. Por quê? Os treinos de força, eles podem elevar a pressão intraocular e mesmo elevar de forma sustentada, ou seja, ao longo de dias. Então, eu gostaria que você comentasse pra gente um pouquinho sobre a diferença entre os exercícios aeróbios e os treinos de força. Se a gente for elencar 2 exercícios que são importantes para a saúde como um todo, a gente falaria do exercício aeróbio e do exercício de força, o exercício resistido. Esses exercícios resistidos, ou que geram trabalho de força, podem ser desde a musculação, ou exercícios com pesos livres, exercícios com peso do próprio corpo, pilates, treinamento funcional, crossfit, tudo que envolva resistência muscular. Eles também têm uma capacidade de melhora do nosso condicionamento físico, ajuda a prevenir e tratar algumas doenças, até mesmo a hipertensão arterial, diabetes, osteopenia e osteoporose, e estão relacionados à qualidade de vida como um todo. Mas, se tratando em pacientes com uma propensão ao aumento da pressão intraocular ou já com glaucoma, esses exercícios já não são tão indicados. Vale lembrar que a gente ainda não tem estudos que comprovem ou que consigam medir a intensidade desses exercícios. Então, por hora, é muito importante ter um pouco de parcimônia na prática desses exercícios para quem tem alguma propensão ao aumento da pressão intraocular. Que bacana! E falando também do estresse, quando a gente fala de glaucoma, hoje a gente fala também do estresse, que pode levar a um descontrole da pressão intraocular. E a gente sabe que o estresse é o grande vilão hoje dos dias atuais. Gostaria que você comentasse pra gente como que a atividade física pode ajudar no combate do estresse.
mais uma vez, ponto para o exercício, né? Porque fisiologicamente a gente tem liberação de endorfinas e serotoninas, que são hormônios relacionados ao bem-estar. Então não só o estresse, mas a ansiedade e até mesmo a depressão, elas conseguem ser combatidas com exercício físico regular. Então pessoas que já têm um pouco mais de estresse ao longo do dia, é importante a gente conseguir incluir exercícios físicos, porque você consegue levar a vida mais leve nesse sentido, né? Justamente por causa da liberação desses hormônios. Eles causam um efeito fisiológico mesmo na diminuição do estresse, no hormônio do cortisol, por exemplo, que está relacionado ao estresse. Então é muito importante a gente conseguir manter. E a gente sabe que o estresse, ele também consegue elevar os picos de pressão intraocular. Então se você conseguir colocar as atividades aeróbias na frequência indicada, você consegue tanto diminuir a pressão por via direta do exercício físico, como também pela via do estresse. Diminui o estresse, diminui a pressão intraocular também. Que bacana, então a gente tem que ficar bem atento a isso. Exercícios físicos regulares, de preferência aeróbios, controle do estresse, tudo isso pensando realmente no controle da pressão intraocular e pensando no controle do glaucoma também. Uma outra pergunta que eu gostaria de te fazer é sobre a saúde ocular em geral. Como é que os exercícios físicos poderiam auxiliar no desenvolvimento, ou melhor, no não desenvolvimento de certas doenças, principalmente as doenças sistêmicas como diabetes e hipertensão, que têm manifestações oculares? Exato. Isso, na verdade, é um problema bastante cotidiano. A gente consegue ver cada vez mais pessoas com sobrepeso, com hipertensão, com diabetes. E no caso do diabetes, por exemplo, uma das complicações da dificuldade desse controle da glicose é a retinopatia diabética, né? Então, diabetes, hipertensão, as dislipidemias, elas são problemas ocasionados pelo sedentarismo e pela má alimentação. Então, veja, o estilo de vida está modificando e causando uma propensão ao desenvolvimento dessas doenças que podem gerar problemas oculares. Né? Então esse diabetes mal controlado, né, o que a fisiologia do exercício já sabe? Que exercícios aeróbios e exercícios resistidos, os de força, eles têm uma capacidade incrível no controle do diabetes, porque eles ajudam a consumir essa glicose sem utilizar da insulina. Então quando a gente consegue captar essa glicose, a gente tem essa diminuição de glicose sanguínea sem estar precisando dessa ação da insulina. Isso faz com que a gente consiga controlar melhor. Então um diabético não controlado consegue ter algumas proliferações, né, de algumas complicações, na verdade, que uma delas é essa retinopatia diabética. E aí eu gostaria até que você explicasse um pouco mais quais são essas complicações relacionadas à saúde da visão. Bom, a gente tem inúmeras doenças oculares que são provenientes de doenças sistêmicas e, como a Thalita mesmo comentou, a retinopatia diabética é uma das principais. Quando existe um controle inadequado, principalmente durante longos períodos, inevitavelmente a doença vai se manifestar nos olhos, mais particularmente na nossa retina, e isso vai ter consequências, e dependendo da severidade, isso realmente pode ser bastante debilitante e pode até levar à cegueira. Então é muito importante que o paciente que tem diabetes procure um atendimento quanto antes, procure realmente seguir as recomendações médicas, tratamento adequado e atividade física, que pelo jeito a gente viu que não dá para escapar, seja sendo portador de uma doença crônica, sistêmica ou ocular. Exatamente. E a gente tem que lembrar também sobre o aumento da pressão arterial, né? Eu até gostaria de te perguntar qual é a relação entre o aumento da pressão arterial com a pressão intraocular. Ela tem alguma relação? Um paciente hipertenso pode gerar esse aumento da pressão intraocular ou não tem muita coisa a ver? A literatura é bem controversa em relação a isso. A gente não conseguiu encontrar ainda uma explicação científica adequada para que exista um aumento da pressão intraocular relacionada ao aumento da pressão sistêmica. Porém, nós sabemos que pacientes que têm hipertensão arterial sistêmica podem ter uma incidência maior de glaucoma. Então não existe ainda uma relação consolidada, embora as pesquisas continuem ocorrendo em todo o mundo para tentar elucidar justamente essas relações entre diabetes,
e glaucoma, hipertensão e glaucoma e outras doenças também que podem interferir no curso da doença, como as doenças vasculares, por exemplo. Elise, eu gostaria até de te fazer uma outra pergunta. Se a gente for pensar em prevenção, né? Prevenção ao longo da vida, e aí a gente volta um pouquinho mais ali desde a infância. A gente sabe que uma visão boa durante a infância, ela pode, ou até uma visão dificultada ali, ela pode influenciar inclusive no desenvolvimento motor das crianças, até mesmo na coordenação motora fina, nas habilidades de coordenação fina. A partir de que momento que a gente pode começar a fazer um acompanhamento da visão, até para que evite ou consiga diagnosticar muito mais cedo esses problemas oculares ao longo da vida? Essa é uma pergunta bem interessante, porque eu imagino que a criança que enxerga mal, assim como ela às vezes tem uma certa resistência para frequentar as aulas, ela também tem uma resistência para a prática de esportes, porque talvez não enxergue a bola, não tenha a mesma coordenação que as outras crianças que enxergam bem. E a criança, ela não sabe se ela enxerga mal ou se ela enxerga bem. Por quê? Ela não tem uma referência anterior. Então esse é um cuidado que os pais precisam ter. O primeiro exame, ele é feito já na maternidade, que é o teste do olhinho, mas esse é um teste muito simples, só para avaliar patologias mais grosseiras, congênitas. E é muito importante que dentro do primeiro ano de vida, o bebê seja examinado para avaliar a integridade da retina, a presença de ametropias como miopia, astigmatismo, hipermetropia. E esse exame seja realmente repetido anualmente. E muito importante que seja repetido anualmente até os 6, 7 anos de idade, que é quando acontece o desenvolvimento das vias visuais. Por quê? Se a gente perder essa janela, que vai do 0 aos 6, 7 anos, e a criança tiver uma ametropia e ela não for corrigida, corre o risco da criança desenvolver a ambbliopia, ou seja, a privação do desenvolvimento das vias visuais em um dos olhos ou em ambos, e essa criança vai ter um prejuízo na vida adulta que vai se refletir até na vida profissional, prática de exercícios físicos e toda, realmente, outros âmbitos da vida. Então é muito importante lembrar o primeiro exame do 0 a 1 ano e depois, subsequentemente, uma vez ao ano. Isso ali influencia, como você falou, em vários pontos da vida, Sim. Principalmente no desenvolvimento e na aderência à prática de exercício, né? Com certeza. Então imagine que uma criança que não está conseguindo se enturmar, às vezes por um problema de visão, né? Não consegue fazer atividade de educação física, já se sente desestimulada e já começa ali uma resistência à prática de exercícios, né? Então é uma relação que a gente pode pensar e refletir realmente, porque está tudo conectado, né? E se a gente pensar mais lá pra frente, né? Começo da adolescência ou até início da vida adulta e a prática de esportes como um todo. A gente sabe que alguns esportes podem até influenciam bastante, desde o tênis, por exemplo, que a gente precisa ter a noção de profundidade, ou como você citou, os esportes com bola, que a gente precisa ter visão periférica, né? Nesses casos que às vezes podem haver algum problema de visão, quais são as opções que esses atletas podem ter para conseguir praticar o exercício de uma forma segura? Essa é uma pergunta bem frequente, inclusive no consultório. Os pacientes vêm realmente procurar ajuda porque eles querem manter a atividade física regular, mas sentem dificuldade em usar o óculos convencional para essa prática, principalmente prática de tênis, futebol. Perigoso então, também, né? Perigoso também, exatamente. Então a gente precisa saber quais são as opções terapêuticas. A principal delas é o óculos esportivo, que é mais seguro e é uma bela opção, inclusive. Outra opção são as lentes de contato, mas lembrando sempre que as lentes de contato precisam ter bastante rigor no uso, principalmente em relação à higiene, respeito aos prazos de validade, sob risco de uma infecção ocular grave. Então, ela deve ser usada com bastante parcimônia. E pensando na correção definitiva, principalmente para atletas, né, para profissionais da área, nós temos também a cirurgia refrativa, que é um método de correção definitivo para casos que tenham realmente a elegibilidade para a realização da cirurgia. Então seriam basicamente essas três modalidades que a gente tem para correção óptica em pacientes que desejam manter a prática de atividade física e têm ametropia, ou em pacientes que sejam atletas profissionais.
São coisas que a gente jamais imaginaria, né? É. Que pudesse ter muita relação e tem muita. Tem né? muito. Então, Legal. muito obrigada por todas as informações, né? Eu acho que vale o recado. Pratiquem sempre exercício físico, tentem achar uma atividade que você goste de fazer, aliada com uma atividade que você precisa fazer. Né? Então algumas pessoas às vezes têm um pouco de resistência, eu não gosto de nada. Mas experimente alguma coisa, tenho certeza que vai ter alguma coisa que você vai se identificar. Né? Justamente para poder a gente ter uma vida mais saudável, poder viver mais e melhor principalmente. Exatamente, muito legal. E se faz bem para a nossa saúde, faz bem para a nossa saúde ocular também. Quero agradecer a presença da Thalita, muito obrigada, foi um bate-papo bem legal. E obrigada a vocês por estarem nos ouvindo.